O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregou à moça e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de um grande santo, de um santo muito grande e muito importante para a história da igreja, para a história da evangelização, um santo que é pai e raiz de muitos grandes santos. Celebramos hoje Santo Inácio de Loyola, que fundou a congregação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que evangelizaram muitos lugares, do mundo, da América, da Ásia. E Santo Inácio foi um homem que viveu uma profunda conversão quando se desapegou, de todo um contexto de vida e de toda uma possibilidade de vida na qual Herodes, que está no Evangelho de hoje, se perdeu. As coisas em si mesma não são boas nem más, dependem do uso que a gente faz. Claro, com exceção daquilo que é mal por si mesmo. Então você não vai perguntar se cocaína depende do uso que faz, adultério depende do uso que faz. Você entendeu? Mas muitas coisas, meus irmãos, dependem. Acho que 70% das vezes em que um padre escuta assim: padre, é pecado se eu... Acho que com 70% a resposta é depende. Depende da finalidade daquilo, depende do para quê. E Santo Inácio de Loyola viveu uma vida, ele foi um homem não devasso, mas ele era um soldado, um capitão de exército, mais do que soldado, ele era um capitão de exército, um homem de uma família nobre, criado num castelo, um homem que tinha riqueza, que tinha alguma cultura, e um homem muito corajoso, um homem muito empenhado com as coisas, e um homem dado à guerra, E também um homem que tinha uma vaidade um tanto quanto notável, Ele gostava dele, da afeição, da barba, enfim, dentro daquilo que era possível à época. Era um homem muito bem cuidado, Um homem muito bem tratado. E Santo Inácio estava de olho numa pretendente, ele queria se casar, se apaixonou, por uma dona lá, também ela, uma mulher de posses, de família que tinha lá as terras e coisas desse tipo, como eram os casamentos à época, E ele então vai a uma guerra para defender a sua porção de terra em nome do seu rei, em nome da sua rainha. E é nessa guerra que uma bala de canhão atinge a perna dele. E por causa disso ele precisa passar por 2 cirurgias. E nós estamos ali nos anos 1520 alguma coisa. Então você imagine uma bala de canhão pegando a perna do sujeito,
moendo os ossos dele, quebrando. Então não tem anestésico, então não tem absolutamente nada do que a gente conhece hoje como o que seja médico e medicina, né? Mas para não morrer precisa operar a perna. Então a cirurgia é super dolorosa, né? E demorada. Ele, graças a Deus, não morre. Mas nesse período todo de recuperação acamado, que ele fica acamado então na casa da sua família, de alguns dos seus familiares, num castelinho lá, deitado na cama, ele vai vendo que conforme ele vai sarando, a perna não vai ficar boa, não vai ficar reta, ele vai ficar manquitolando. E logo ele pensa, se eu ficar manco dessa perna, se eu ficar puxando, se eu ficar coxo, a fulana não vai querer casar comigo. O pai dela, a família dela, vai casar com um sujeito, né? Vamos dizer assim, que ficou encostado, porque com a perna daquele jeito ele não poderia mais continuar sendo capitão. E isso feriu tanto o sonho e a vaidade dele também, que ele então pede para que quebrem a perna dele. Lá onde foi feita a cirurgia. Então ele deita, morde os paninhos que tem que morder, e entre acordar e desmaiar vão quebrando a perna dele de novo e amarrando de tal forma que ele não fique mais coxo. Então, dessa vez, a cirurgia dá certo, a perna fica boa, ele fica reto. E claro que isso aqui levou entre uma e outra, 1 ano e alguma coisa, né? Para se sarar isso, para se fazer isso. E é nessa experiência da doença, da convalescença, que ele vive a sua conversão. Ele tinha um gosto, ele gostava muito de ler novelinhas e livros de cavalaria. Era a Netflix da época. Então ele gostava de ler aqueles romances de guerreiros, Rapunzel jogue suas tranças, e o cavaleiro canta uma serenata, enfim, eram as coisas da época. E ele na cama, ele falou, vou tomar o porre, né? Vou ler isso aqui até sarar, não tem nada para fazer. Mas lá onde colocaram ele, nesses familiares dele, lá não havia desses livros. E disseram, ó, Inácio, desculpa, aqui a gente não tem o costume de ler isso, não por nada. Mas nós temos aqui outros livros. A gente tem livro de história de santo. Ele falou, tá ruim, mas tá bom, fazer o quê? Correr não posso. E ele começa a ler história de santos, dos santos da época. Livretinhos que contavam a história de muitos santos, de muitos mártires, alguns trechinhos do Evangelho. Mas sobretudo a história dos santos começa a mexer com o coração dele. E aí, passado um tempo, aquela perna que não sara, né? E ele ali, um homem que era extremamente, foi a vida toda, extremamente ativo, um homem de um vigor físico e intelectual muito grande, de ter que ficar na cama, ele começou a fazer uma experiência, que quando ele ficava muito azedo, que dava aquela coisa, aquela vontade de xingar alguém, sei lá, sair correndo, ai que inferno essa vida, ele começou a identificar que isso vinha sempre depois que ele lia as histórias que tinha lá, sobrou um ou outro, né? Quando eu digo que não tinha história dos cavaleiros, é que tinha um ou outro, então não tinha livro para tanto tempo, né? Que quando ele lia essas coisas que falavam dos romances, das paixões e tudo mais, ele ficava depois azedo, ele ficava inquieto, ele ficava insatisfeito com tudo, nada estava bom para ele. Aí ele lembrava que ele estava doente, ele lembrava que, pelo amor de Deus, quem foi o filho da mãe que tacou aquela bala de canhão na minha perna, se eu pegar eu mato. Mas aí depois ele começou a perceber também que quando às vezes o dia passava, a semana passava com maior leveza, que ele conseguia ser bom com quem estava ajudando a cuidar dele, que ele até brincava com a própria doença, enfim. Ele falou, opa, isso sempre acontece enquanto leio e depois que leio as histórias dos santos. Tem algo aqui. Então ele começou a fazer um exercício interior de discernimento do que é que estava acontecendo com ele. E quando acontecia, acontecia depois do quê? Ele começou a se analisar, ele foi psicólogo dele mesmo. Começou a fazer esse exercício interior de discernimento dos espíritos. Eu estou sendo movido pelo diabo, pelo Espírito Santo, ou também, às vezes, pela nossa própria carnalidade, que pode ser mais santa ou mais diabólica, dependendo do nosso histórico de vida, né? Então ele começou a crescer nesse discernimento. E aí então ele começou a dizer assim, por que eu não posso fazer o que fez São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão? Por que eu não posso fazer o que eles fizeram? E ele, enquanto sarava a perna, e a vaidade toda que tinha, foi sentindo vontade
de ser heróico como foi São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, e foi diminuindo dentro da cabeça dele a vontade que ele tinha de ser heróico como os soldados famosos da época, que tinham conquistado reinos, que tinham matado capitães, que tinham voltado para casa com títulos e riquezas. Isso foi diminuindo de tamanho dentro dele, foi crescendo dentro dele uma outra visão, que talvez homem macho com força é o que se consagra a Deus, não o que pega uma espada e enfia no bucho do outro. Ele começou a inverter o que ele considerava nobre, desejável, valioso, através do exercício da leitura, da oração, da contemplação e da constatação do que é que ficava dentro dele depois de uma experiência, depois de outra experiência. Irmãos e irmãs, Deus é tão bom que Deus deixa em nós a consequência das coisas. Deus é tão bom que deixou o sofrimento por causa do pecado, para a gente entender que o pecado é pecado. E Deus é tão bom que deixou o gozo, a paz, para a gente entender que a virtude é virtude, que a santidade vale a pena. E aí nós vamos descobrindo essas coisas dentro de nós, até que a gente possa fazer uma escolha. Aquilo que ele vai chamar num livro muito famoso dele, que não é um livro de ler, é um livro de fazer retiro, chamados Exercícios Espirituais. São 30 dias de retiro. Dentro desse livro, dentro desse caminho de retiro, tem lá o dia da eleição. Como ele era um soldado, ele escreve o texto da eleição dizendo que nós temos que escolher. Antes da eleição começa todo o processo das duas bandeiras, a bandeira de Cristo e seu reino, que é a meditação das bem-aventuranças, a meditação da cruz, a meditação da eleição dos apóstolos, né? E a bandeira desse mundo, que são as meditações sobre o pecado, a riqueza, o poder e o prazer. Até que se faz a eleição, até que a gente elege Cristo como nosso Senhor, como nosso Rei, bem dentro da imagem de um espanhol do século XVI. E aí então ele faz essa eleição por Cristo. E resolve fazer o que fez São Francisco. Resolve fazer o que fez São Domingos. Abandona o exército, abandona a riqueza e tudo aquilo. Isso dá muita polêmica. O povo acha que ele está doido. Ele vive algumas experiências místicas e um tanto quanto radicais, porque ele era um homem radical. Então agora ele está apaixonado não mais lá pela dona mulher, apesar da perna ter ficado boa. Agora ele tem uma nova senhora, a Virgem Maria. Então, para honrar Nossa Senhora, quando recuperado, ele vai lá, se veste com a melhor armadura que tinha, pega o melhor cavalo que tinha, a melhor espada que tinha, ficou todo pomposo, e foi lá diante de uma imagem de Nossa Senhora e passou, montou guarda, do pôr do sol ao nascer do sol, em pé, sem se mexer, sem ficar igual soldado, durinho. O povo olhava, gente, o que fizeram com ele? Então, ela vai celebrar no menino? Não só cerebral, espiritual também. Então ele era um homem de atitudes radicais, ele sempre foi assim, exagerado, grande, forte. Para Deus ele também resolveu ser. E aí tem toda a história de Santo Inácio de Loyola, que vale muito a pena conhecer. O padre não vai alongar tudo isso aqui agora. E se transforma num grande santo. Mas ele começa a chamar a atenção, sobretudo dos amigos dele, que começam a perguntar: Inácio, escapou um pino da cabeça, um fio soltou, o que está acontecendo com você? E aí ele começa: se você quer saber o que está acontecendo comigo, para você me entender, você precisa experimentar o que eu experimentei. E ele logo, por muita inspiração de Deus, escreve então esse livro, Os Exercícios Espirituais, 30 dias, dividido em 4 grandes blocos, né, chamados de semanas, com 4 meditações diárias, então são 120 orações, onde ele faz todo um caminho para conhecer Jesus Cristo, se identificar a Ele. E ele começou a levar amigos dele para fazer os seus exercícios espirituais. Ele começou a ajudar amigos dele a rezar o que ele rezava, a olhar o que ele olhava e deixar Deus fazer o que tinha que fazer. Por isso é um retiro de silêncio. São 30 dias sem abrir a boca. Ninguém fala. Eu fiz uma vez, o padre Murilo fez também, o de 30 dias. E o resumido, que muitos séculos depois se resumiu por questões da vida prática das pessoas, o de 8 dias, cada um de nós deve ter feito 4 ou 5 vezes isso. Que é 8 dias sem falar. Vocês imaginam eu? 8 dias sem falar? E 30? Pois é, estou vivo, morri não, tudo certo. É desafiante, mas vale muito a pena. É uma experiência
Muito forte, nossa. Para fazer o de 30 dias, para ter feito esse de 8 algumas vezes, senão não vai funcionar, né? A coisa. Mas essa experiência, então, são 4 orações por dia, são 4 contemplações, meditações, no nível exercício espiritual, né? Porque depois de cada oração que se faz, é preciso escrever, anotar, se analisar, enfim, tudo. Então é muito interessante essa modalidade de retiro, né? Hoje em dia se faz assim, no fim do dia, início de noite, aquele que conduz o retiro e prepara as meditaçõezinhas, né, já baseado muito no que Santo Inácio escreveu e desenhou, vai introduzir o dia seguinte, uma palestra ali de meia hora no máximo, dizendo amanhã o objetivo é né? E aí no outro dia você organiza o seu dia para fazer 4 momentos de oração, cada um de 1 hora. Então são 4 horas de oração por dia. No meio disso aí vai ter tempo para ter uma missa, né? Se tiver alguém que toca um violão, canta um refrão só para começar. Geralmente não se tem homilia ou algo, só ali 5 minutinhos, que é para amarrar tudo que foi rezado ao longo do dia. E assim se vai. E aí diariamente, ou dia sim ou dia não, o exercitante tem o direito de conversar por 15, não mais que 20 minutos, com aquele que orienta o retiro, para partilhar algo dessas orações e das dificuldades ou das consolações que recebe. É isso. Mas não se fala, né? Não se fala, não se conversa. Não se fala, passa o açúcar ali para mim. Não. Pede com o sinal, não se fala, né? Não se fala. É o silêncio, porque a gente foge muito nas palavras, né? Às vezes você nem está querendo pôr mais açúcar no café. Mas a gente é tão irrequieto, às vezes está tão angustiado por dentro, está tão confrontado por Deus, que para não ficar ali, agarradinho com Jesus que está dando, que está esfolando a gente fala assim, passa o açúcar, nossa, está amargo o café, né? Nem estava, você que está fugindo do que está acontecendo dentro de você. Então o silêncio é um santo remédio para muitas coisas. E ele começou a levar jovens como ele, companheiros como ele, das suas aventuras, para fazer as orações que ele fez. E aí foi um sem número de grandes e portentosas conversões. E logo ele tem como que já uma companhia, um exército ao redor de si, né, para evangelizar muitos lugares. Pois muito bem, irmãos e irmãs, posto tudo isso, vamos olhar um pouquinho então para essas 2 leituras. A primeira leitura que nós estamos ouvindo nessas 2 últimas semanas do livro do Levítico, é a caminhada do povo no deserto, depois do grande momento, né, da libertação das mãos do faraó. E hoje então, após Deus ter dado a lei, ter feito tantos milagres em favor do povo, nós vemos aqui Deus falando do ano do jubileu, para que o povo começasse a redimensionar a sua relação com o próximo e com a terra, e com o dinheiro. Então a gente viu ali, Moisés, você vai contar 7 anos de série. O 50º ano é jubileu, é ano santo. Então, é o ano da expiação dos pecados. Mas só entende bem a expiação dos próprios pecados quem consegue perdoar o próximo. Por isso, no 50º ano, algumas coisas são estabelecidas. A terra vai descansar. Vocês não vão plantar. E só podem colher e vão comer daquilo que vocês vão colher das terras não cultiváveis, que vocês nem cultivam direito, Deus vai prover ali. Então fazer a experiência do desapego e da providência de Deus. No ano do jubileu, a minha terra pode estar bonita o quanto for, eu não planto nela, Deus vai cuidar de mim. É o ano de fazer a experiência da providência. Para isso, é o ano do perdão das dívidas, das relações entre as pessoas. Vocês ouviram ali a leitura? Aquele que deve não deve mais. Aquele que mora longe pode passar esse ano com a sua família, voltar lá para casa e ficar com os seus. Portanto, um ano de aprender a regra da providência e do perdão, redimensionar as relações que a gente tem com a terra, com o trabalho, com a mágoa e com o dinheiro. E aí nós aprendemos, dentro disso, trazendo também para o Evangelho, para esse Herodes, que era o governador da região, ele tinha poder político, ele tinha dinheiro, ele tinha influência. Nós vamos entendendo então o depende. Santo Inácio de Loyola vai dizer que tudo depende, que o ser humano nasceu para conhecer, amar
e servir a Deus. E que, portanto, a resposta para a pergunta, é pecado se, é um grande depende. Terra, dinheiro, trabalho, ser governador, é pecado? É bom ou é ruim? Depende. É bom tanto quanto está em função da finalidade da sua vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Tanto quanto vai ao encontro da sua vocação. Então tem gente que para viver na graça de Deus precisa ser governador, precisa ser imperador, porque é a vocação e o chamado dele. Senão a pessoa cai no pecado da jacuzice, do medo, da omissão. Certo? Se essa é a tua vocação, se nisso você vai conhecer, amar e servir a Deus, então você tem que ser rico, poderoso, fazer um mestrado, um doutorado, mudar de cidade, pegar um emprego melhor, tanto quanto favoreça a finalidade da vida e o exercício do nosso chamado. Tanto quanto não favorece, era bom saber renunciar, se desapegar das pompas e das vaidades, porque nem tudo é para você, nem tudo é para mim, e isso pode ser exercício de vaidade, de apego a tantas coisas. E aí nós vemos o Herodes. O problema do Herodes, no fundo, foi se perder naquilo que Santo Inácio abandonou. O poder, o dinheiro, a beleza, a vaidade, o sexo, os amigos poderosos. E aí nós temos aqui um evangelho que é o banquete da morte, né? João Batista vai morrer. É o fruto de uma festa. O resultado final dessa festa, dessa baderninha aqui, desse baile funk do inferno aqui, muita bebida e uma novinha dançando, batendo com a bunda no chão. Foi ou não foi? Um velho louco, esse é o Herodes. Ele vive em adultério. Ele quer matar, mas não quer matar o João Batista, que diz que ele vive em adultério. Mas aí ele tem medo do povo, porque o povo acha João Batista um santo. E ele não quer ficar sem as graças do povo. Portanto, um homem que terminou escravo de tudo aquilo que ele conquistou. Ele conquistou o povo, ficou escravo do povo. Ele conquistou poder, ficou escravo do poder. Ele conquistou muito dinheiro, ficou escravo do dinheiro. Ele conquistava mulheres, ficou escravo das mulheres. Tudo aquilo que Herodes conquistou, conquistou ele. Tudo aquilo que ele ganhou, ganhou ele. Só é vitorioso quem renuncia. A gente só é senhor daquilo que está renunciado na nossa vida. Tudo aquilo que ele conquistou, conquistou ele. E olha como terminou essa bagunça. É uma festa, já devia estar todo mundo talagado, já devia estar todo mundo zuretado, entendeu? Já devia estar todo mundo para lá de Bagdá, esse homem já tinha bebido tudo que tinha para beber. Então ele, senhorzão de idade, está lá, e olha só a mulher que ele arrumou, a tal da Herodíades, que era a mulher do irmão dele, ele pegou para ele. Dá para confiar num trem desse, gente? Diz que ele era meio doido. Como é que um homem confia numa mulher que era a mulher do irmão dele, e ela aceitou vir para o lado de cá? Você vai confiar no... Você é doido, rapaz. Não é assim? Gente, todo mundo já viu isso. A pessoa fica com o homem da outra, fica com a mulher do outro. É quase certo que vai acontecer com você o que aconteceu com a outra. Um sujeito que trai mulher e 3 filhos não vai trair você. Uma mulher que trai marido e 3 filhos não vai trair você. De onde é que você tirou que essa pessoa é capaz de ser fiel a você? O povo diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Eu já digo diferente. Quem aqui faz, aqui se repete. Você está entendendo? De onde é que você tirou, minha filha, que esse homem que vai deixar mulher, criança, filho, família, sogra, que foi um amor, que quando ele não tinha dinheiro para pagar as contas, foi ela que pagou o aluguel, deu uma casinha para ele. De onde é que você tirou que um homem que trai tudo isso vai ser fiel a você? É ruim, hein, Cleonice? Acorda, menina. E a mesma coisa vale para os homens bobão aí. De onde é que você tirou que uma mulher que deixa para trás os filhos, que deixa para trás marido, que deixa para trás uma história, vai ser fiel a você por quê, ô coisa?
Mas nem que você fosse aquele famosão bonito lá, rico lá, que o povo confunde eu com ele na rua. o Pete lá, o Raimundo lá, Hilbert, sei lá. Mas nunca. Não é aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se repete, meu irmão. Olha a mulher que ele arrumou, gente. Ela foi capaz de mandar a filha dançar para o marido dela, para o homem dela, para o padrasto, vamos pôr assim. E que música será que tocava? E que dança será que ela fazia? E que roupa será que ela usava? E que tanto de perfume ela passou para ele dizer na frente dos outros: meu anjo, vem cá com o tio. Pede o que você quiser. Ai, tio, pode pedir, bebê. Papai está on. Pede. Até metade do reino é teu. Gente, essa menina devia estar quase seminua, a música era sensual, o perfume era doce, carregado, ela devia estar como mulher da vida. Ele já estava bêbado, ele estava num fogo danado, ele devia estar querendo... E o fruto dessa bagunça foi a morte do homem mais santo que Jesus conheceu. O que Jesus fala de João Batista? Em verdade eu vos digo, daqueles que nasceram de mulher, nenhum foi maior que João. E Herodes arrancou a cabeça dele, colocou num prato, por causa de uma menina assanhada, por causa de dinheiro, por causa de cachaça, por causa de festa, por causa de sexo, por causa de poder, por causa de ser o Todo-Poderoso. Veja, fosse Herodes um homem que tivesse aprendido os exercícios espirituais de Santo Inácio, ele talvez seria e continuaria a ser governador, mas não seria adúltero e não causaria o banquete da morte. Na semana que vem, porque amanhã o evangelho pula para os evangelhos dominicais, mas na semana que vem nós vamos ver Jesus fazendo algo para mostrar como é que se reina e como é o reino de Deus. Porque como é que terminou o evangelho? Os discípulos de João Batista foram buscar o corpo, enterraram e foram contar tudo a Jesus. Aí isso aqui continua semana que vem. O que Jesus faz depois de saber de um banquete muito caro, com muita comida, com muita bebida, com muita sensualidade, que causou a morte de um profeta? Semana que vem, senão eu dou spoiler. Vamos ficar aqui. Tanto quanto Herodes, tanto quanto o desapego, a finalidade das coisas na vida, alguém precisa ser o governador. Na mão de alguém precisa passar muito dinheiro. Você só não pode se perder com essa posição. E aqui está, meus irmãos, se a gente não conhece o nosso coração, a gente fica endemoniado com coisas boas. Alguém precisa ser o governador. Alguém precisa ser o poderoso. Alguém precisa ser a pessoa da decisão. Alguém precisa ter o talão de cheque e a caneta. Alguém precisa fazer a lei. Alguém precisa definir se é agora ou depois. Alguém precisa ter um carro melhor. Alguém precisa ter as coisas do mundo. Alguém, alguns e todos, né? Mas a gente vai se perder nas bênçãos? Será que a salvação do mundo é ninguém ser governador? Será que a salvação do mundo é ninguém cuidar de ninguém? Nós precisamos santificar o nosso coração para estar pronto para aquilo que Deus nos confia. Alguém precisava governar a Judéia. Alguém precisava regular os impostos. Alguém precisava. Mas a gente pode se perder nos dons que Deus nos dá, nas oportunidades que Deus nos dá através da vida. Alguém precisa ser o padre e exercer os poderes do padre. Vou me perder nisso? Vou fugir disso? Alguém precisa cantar, alguém precisa tocar, vai se perder nisso? Alguém precisa estar sentado aqui em cima e não ali embaixo, aparecendo. Que o povo vem de fora agora, vocês acham que eles querem ver só eu? Nada, eles vêm ali para tirar uma foto, já me perguntam, quem é Paulo? Quem não sei o quê? Solimar então, com aquele cabelo vermelho dela, esses dias tirou mais foto que eu na missa que ela estava aqui. Quem é aquela mocinha do cabelo vermelho? Falei, nem mocinha, só cabelo vermelho. Dá para ser minha mãe. Olha, fica famosa em ser chamada de mocinha às minhas custas. Solimar, se você me escuta, depois você me agradece.
Vai se perder nisso aí? Tá, alguém precisa. A vida dá ocasiões da gente se exercitar e fazer coisas. Mas a gente pode se perder nisso. Alguém precisa ser vereador, alguém precisa ser prefeito, alguém precisa ser secretário não sei do quê, alguém precisa ser líder, alguém precisa ser coordenador. E às vezes a gente fica endemoniado depois de ter recebido bênçãos. A gente vira o cão, o saci, depois de ter recebido oportunidades. Tanto quanto. E aí entra o santo desapego, né? Para fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. E aí semana que vem nós vamos ver Jesus, que era muito mais capaz que um Herodes. Nós vamos ver o que é que Jesus faz diante de palácio, poder e morte. Porque Jesus é livre por dentro. Como João Batista era livre. Livre para morrer. Livre para dar a vida. Como foi Santo Inácio e os seus seguidores por muito tempo, homens capazes de dar a vida, porque compreendem a grandeza do céu. Mas irmãos e irmãs, esse Herodes ainda nos ensina uma outra coisa. Não adianta cortar a cabeça do João Batista. Quando ele escuta falar que tem um homem agora, chamado Jesus de Nazaré, e ele faz curas e milagres, e ele fala de um jeito que as pessoas vão de muitos lugares escutar ele, primeira coisa que vem na cabeça do Herodes: não, eu sei quem é. É o João Batista que ressuscitou dos mortos. É João Batista que eu mandei matar. Você percebe como Herodes é um homem perturbado da cabeça? Primeiro que ele não acredita em ressurreição dos mortos. Essa nem é a religião dele. Segundo que o entendimento de ressurreição dos mortos também está equivocado nessa frase. Mas por que é que ele diz: não, esse Jesus de Nazaré, eu nunca vi ele, mas eu sei quem ele é o João. Como é que ele, de onde é que ele tirou isso? Tirou isso da culpa, tirou isso do remorso, porque João dizia que ele vivia em adultério, né? Ele vivia em adultério. E aí quando alguém te diz que você vive em adultério, e você vive em adultério mesmo, ou você sai do adultério ou você muda de igreja. Quando alguém te diz que você vive na safadeza, ou você sai da safadeza, ou você vai falar mal do padre na casa das vizinhas. É assim que é. Ele escolheu cortar a cabeça do profeta. Só que a profecia ninguém corta. Você mata o pregador, mas não mata a palavra. E lá dentro dele ecoava a verdade, de tal modo que em tudo que ele via, o que ele via? João. É a culpa. É a culpa. Quando a gente não se confessa direito, e quando a gente tem culpa no cartório de Deus, a gente vê aquilo em tudo que acontece. Exemplo: o sujeito traiu a mulher, aí a outra engravidou, aí ele deu um remedinho do Paraguai para descer. Aí desceu lá umas gotinhas de sangue, até hoje ninguém sabe dizer se o que desceu era o bebê, o que era, pelo sim, pelo não. Passa 20 anos, o filho desse cara, com a mulher legítima dele, que nem suspeita, ou suspeita, a mulher sempre sabe, mas enfim, às vezes só não formaliza a queixa, né? 20 anos depois, o filho dele, voltando do serviço, cai da moto, quebra um braço. Todo dia a gente cai de moto, quebra um braço. O que ele pensa lá dentro dele? Será que é porque eu mandei ela tomar aquele remédio? Vai que ela abortou minha Nossa Senhora. Será que é por isso? Passa 15 anos. Ele roubou, defraudou um parente na herança. Passou alguém para trás, porque se perdeu na ganância, no dinheiro. Passa 15 anos. Vem uma geada. Torra metade do que ele plantou. Não só dele, de todo mundo, porque quando gia para todo mundo. Será que foi aquilo que eu fiz o meu cunhado assinar sem saber? Em tudo que você olha, você enxerga a culpa. Em tudo que você olha, você enxerga o castigo. Em tudo que você olha, você enxerga a tua culpa te perseguindo como um inimigo. Foi isso que aconteceu com Herodes. Ele nunca tinha visto Jesus, ele não entendia nada de fé, ele não entendia nada de morto, ressuscitação de morto, ele não entendia nada disso aí. O babá dele era outro, o negócio dele era cachaça, mulher e mentira e guerra. Agora em tudo que ele enxerga, o que ele vê?
É o João. Eita, é o João. E aí, meu irmão? Não adianta aumentar miligrama. Não adianta aumentar gota. Não adianta comprar um carro mais novo. Não adianta fazer uma viagem para um lugar bonito. Para isso aqui, só uma coisa. A redenção de Cristo no sacramento da confissão e penitência. Só isso resolve isso. E tem gente que às vezes passa uma vida perseguido pelo mal que fez. Na hora da comunhão, quantas pessoas vêm, comungam, voltam para o seu lugar, e enquanto ao seu redor todo mundo pega fogo, se arrepia, chora, vê anjo, sente cheiro de rosa, a pessoa começa a sentir uma tristeza e um aperto no peito, dizendo: eu não mereço, eu não podia estar aqui. Uma coisa ruim, uma mistura de ansiedade com o coração ficando pequeno. Por quê? Porque aí vem a lembrança, coisas da vida que nunca foram confessados. Teve uma época aqui no Piquiri, e aconteceu um determinado tipo de pecado, foi muito confessado. Eu não sei se diminuiu, se acabou a leira que tinha, ou se está sobrando tudo para o Padre Murilo. Já tem bastante tempo que eu não escuto isso. Mas uma vez, em preparação de acampamento, Deus me deu uma palavra que eu relutei, porque é um tanto quanto esdrúxula. Mas Deus, quando fala, fala, né? E a palavra era pessoas, homens que estavam ali, que quando o rapazinho, por influência de um primo, é sempre um primo, mais velho, tiveram relação com um bicho no sítio, lá, moleque. Falei isso aí. Pronto, e continuamos a vida. Já naquela preparação e dali para frente. O que veio de gente que tinha um primo mais velho? Meu Deus. Até de outra cidade, porque olha como é a vida. Um conta para outro, que conta para um, que conta para outro. E por algum tempo, vez em quando, vinham uns homens confessar aqui. Isso foi antes de YouTube. É o senhor que falou uma vez que é pecado, a coisa da ovelhinha, do boizinho, não sei o quê, que eu tenho um amigo, padre. Gente boa, gente que vive uma vida normal. E quantas vezes eu ouvi isso? Padre, nos melhores momentos da minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, na missa, vinha. Aí dá uma coisa ruim por dentro. Eu tinha 12 anos, eu tinha 15, eu tinha 13, eu tinha 10. Hoje eu sou um homem de 50 e tantos anos, 60 e tantos anos. Nos momentos mais felizes, um dia me marcou muito. Falou: padre, por esses tempos eu passei algo tão bonito na minha vida. A gente conseguiu conquistar um bem material, e aí já coincidiu com data de aniversário de um daquele, não sei o quê. E a mulher com os filhos, vamos fazer tal coisa, e vamos e tal. E aquela alegria, padre. Coisa que eu sonhei há tanto tempo, na hora de tirar a foto, se olhar bem olhado, eu vejo que eu estou triste. Sabe quando você se sente culpado, você se sente um mentiroso? Aquela vergonha de si mesmo lá dentro que você não pode dizer para os outros. Como é que você conta essa história para os outros? Porque tem coisa, meu irmão, que você não conta para ninguém. Você só conta para Deus através da confissão, através do padre. Então olha lá o Herodes. Um homem escravo de tudo que conquistou. E agora perseguido pela culpa. Porque não adianta querer matar a verdade. A verdade a gente se rende para ela. A verdade a gente perde para ela. E a verdade a gente fica amigo dela. E faz dela senhora da nossa vida. Porque a verdade é Cristo. Então não adianta lutar com Deus. Não adianta querer outra coisa. Isso vai nos perseguir para sempre. Diante da verdade a gente se rende. A gente aceita perder. Perde para a verdade de que você, por causa de um primo, sempre por causa do primo, fez algo que você tem vergonha para o resto da vida. Aceita a verdade que aquilo é errado. Aceita a verdade que você precisa se reconciliar com Deus. Perde para isso, que você começa a ganhar. Então um homem perturbado pela culpa, pelo erro. Porque não adianta matar o João. O João ecoa dentro de todos nós, porque João Batista era o pregador de uma verdade maior que ele. E Deus age dentro dos nossos corações. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a graça hoje, pela intercessão de Santo Inácio, da gente aprender a se relacionar melhor com as coisas. E eu termino citando uma frase dele que diz assim: todas as coisas deste mundo, todas as coisas. Então você já ia me perguntar se tomar cerveja é pecado, lembra?
Você ia me perguntar se era pecado. O que mais você ia me perguntar se era pecado? Ó, todas as coisas desse mundo, todas. O corpo do outro, o dinheiro, todas as coisas desse mundo são presentes de Deus, criados para nós, para ser o meio pelo qual nós podemos. 3 coisas ele vai dizer então. Primeiro, conhecê-lo melhor. Gente, que lindo isso, eu posso conhecer melhor a Deus através das coisas, pelo dom da ciência, da sabedoria. Entende isso? Eu posso conhecer melhor a Deus através das coisas criadas. Como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Deus é grande, como Deus é generoso para conosco. Como posso conhecê-lo menos através das coisas criadas? Quando você vê um campo assim, ó, de soja, bem amarelinho, você pode conhecer melhor a Deus ou ficar escravo do dinheiro, da inveja, daquilo que é dos outros. Quando você vê uma pessoa mais jovem, bonita, corpo bem feito, você pode conhecer melhor a Deus. O Deus que dá o tempo, que dá o ciclo, que dá a infância, que dá a juventude, mas que dá os cabelinhos brancos. Ou você pode conhecer melhor o diabo da sensualidade, da vaidade extremada, do culto do corpo, do adultério. Aí cada um vê o que faz. Não é? Tudo que foi feito é um presente para nós, para conhecê-lo melhor, porque Deus se revela nas suas obras. Segundo, amá-lo mais certamente. Amá-lo mais certamente significa amá-lo pelos motivos corretos. Porque tem gente que diz que ama a Deus porque o Deus que ele inventou não existe. Amá-lo mais certamente, de um modo mais puro, mais exato. Por que é que Deus merece ser amado? Através das coisas criadas, nós podemos amá-lo mais certamente. Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo mais fielmente. Através das coisas criadas eu posso servir a Deus. Sirvo a Deus através das coisas criadas por Deus, de modo mais fiel. Essa foi a graça que Santo Inácio descobriu para si, ensina para nós, e que Herodes não quis ou não pôde tudo isso. E por isso foi-se tranqueira desse homem, maluco, desvirtuado, e o resto da vida, né? Neurótico, meio que perdido nas suas culpas e nos seus fantasmas. Mas a misericórdia de Deus é grande, meus irmãos, para todos nós. Se alguma vez na nossa vida a gente já se comportou como Herodes, usando das coisas criadas para servir o diabo e a nós mesmos, fazendo o outro padecer, Deus me livre e guarde, às vezes até a morte, grande é a misericórdia de Deus para nos perdoar e nos ensinar uma nova vida. Grande é a misericórdia de Deus para que a gente hoje possa eleger a Cristo como nosso rei e não o palácio de Herodes, né? Grande é a misericórdia de Deus conosco. Por isso nenhum de nós pode desanimar da gente mesmo, mas nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque na hora às vezes de ver Deus presente nas coisas, estou eu lá vendo o pecado que nunca confessei e o mal que não remediei na vida do meu irmão. Deus nos fez e nos quer para a liberdade e para a paz. Para isso a gente precisa se relacionar melhor com as coisas criadas e precisa derramar o sangue de Jesus nas coisas passadas da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.